Ministra, eu quero olhar um pouquinho também para as repercussões e trazer um pouco da sua avaliação sobre a vitória de Donald Trump. Porque assim que tivemos o resultado, começamos a pensar, e aqui como jornalistas, a conversar com várias fontes de diversas áreas, sobre o que isso significa para o Brasil. E todas elas citam a agenda ambiental. A gente sabe o que fez Donald Trump no seu primeiro mandato, da forma como ele agiu com esse assunto. Dessa vez não é diferente, ele falou no seu programa de governo, de campanha, de abandonar a agenda ambiental, de diminuir o que considera restrições ambientais, para ficar num assunto que é caro ao Brasil, A gente deve lembrar que Trump, no passado, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, aquele pacto assinado pela comunidade internacional em 2015, que tem o objetivo de limitar o aquecimento global, alegando, na época, que as metas impostas aos americanos eram muito altas. Os Estados Unidos voltou sob o governo de Joe Biden em 2021 e dessa vez Donald Trump diz que vai fazer o mesmo caminho que fez anteriormente, para ficar num ponto, porque tem vários outros que são preocupantes e que acabam influenciando a nossa agenda ambiental também. Ministra, como é que a senhora vê esse segundo mandato de Donald Trump no que diz respeito ao meio ambiente? E mais, já existe diálogo ou a pretensão de se abrir diálogo nesse sentido, de tentar manter o que foi construído até aqui com os Estados Unidos? Bem, primeiro, nós temos uma governança climática que se fortaleceu ao longo dessas mais de 3 décadas, em que mesmo em período em que nos Estados Unidos se tinha uma posição de total aversão ao debate climático e à questão do enfrentamento da perda de biodiversidade, o mundo conseguiu avançar com senso de responsabilidade em termos dos regramentos, de criar as estruturas, de criar toda uma regulação climática ou voltada para a desertificação e a questão da proteção da biodiversidade. Obviamente que, sendo o segundo maior emissor de CO2 do planeta, os Estados Unidos têm um peso enorme, a maior economia, a maior democracia, a maior base tecnológica do mundo ocidental e do mundo. Então, esse país tem uma responsabilidade enorme. Mas nós estamos agora vivendo em um contexto diferente. O governo do presidente Biden, ele conseguiu fazer uma série de investimentos na área da transição ecológica, investimentos que ele chamou de planos de combate à inflação, e esses planos, na verdade, eram investimentos, sobretudo na área climática, de transição energética, de uma série de investimentos da agenda verde ou da agenda climática. Dificilmente os empresários e as empresas que estão à frente desses processos altamente significativos para a agenda ambiental e para o desenvolvimento econômico vão querer retroceder em relação a esses investimentos. Uma outra coisa os estados, eles têm uma independência muito grande. E os estados não dependem da autorização do governo federal, no caso do governo do presidente Trump, para darem continuidade às suas ações voltadas para a agenda climática. Eu não digo que não tem aí uma, digamos assim, uma expectativa, uma ansiedade mesmo em relação a como essas coisas vão andar, mas eu posso te dizer que temos uma situação completamente diferente do que tínhamos no passado, a governança climática está cada vez mais forte, os problemas climáticos estão cada vez mais intensos, frequentes e devastadores, inclusive na vida do povo americano, que vai cobrar cada vez mais respostas práticas, porque uma coisa é você votar em alguém por questões ideológicas, de costume, alguma questão dessa natureza. Outra coisa é você concordar com essa pessoa que os Estados Unidos devem continuar sendo atacado por furacões e por situações climáticas, como a gente viu recentemente, avassaladoras. Então, a sociedade também vai exercer o poder de pressão no sentido de proteger suas vidas, de proteger o seu patrimônio, e eu acho que é uma situação diferente.
E o mundo, como eu disse ontem, né, numa conversa com jornalistas, ele vai considerar uma questão muito importante, né? Todo mundo vai ter que fazer o dever de casa, e é um esforço muito grande, tecnológico, de recursos, buscar novos caminhos e novas maneiras de caminhar, e vai ter um país que é o segundo maior emissor do mundo, que vai dizer, eu vou continuar com a economia do início do século XX, e é claro que essa posição geopolítica e de mercados, ela vai ter um peso que é completamente diferente do passado.